Sequenciando o nosso curso sobre gestão de riscos, nessa terceira aula nós vamos explorar algumas técnicas que podem ser utilizadas na fase de identificação de riscos. Relatórios de eventos anteriores. Consiste na catalogação de todos os eventos de riscos anteriormente ocorridos, identificados na organização ou indicados por fontes externas, como a CGE ou o TCE, por exemplo. Esses documentos podem ser relatórios de inspeção, informes de auditoria ou algum relatório, documento interno que traga apontamentos de dificuldades, problemas vivenciadas pela área ou projeto no qual estejamos trabalhando. Lembra da melhor informação disponível? Então, esse é o momento, né, de nós lançarmos mão, de irmos atrás, de buscarmos informações a respeito de problemas ou dificuldades que podem nos auxiliar na identificação de riscos. Brainstorming, ou tempestade de ideias, no mineirês toró de parpite, nada mais é do que nós reunirmos todas as pessoas que estão envolvidas na área ou atividade em questão e mesmo pessoas convidadas de áreas afins, atividades afins, mas que tenham interesse de colaborar na identificação de riscos. Num primeiro momento, vão ser coletadas todas as ideias, críticas, sugestões, todos os insumos que podem ajudar na identificação de riscos, sem filtro. E depois, num segundo momento, vai ser feito aí uma peneira, uma seleção daquilo que é mais interessante, daquilo que pode ser de fato utilizado no processo de identificação de riscos. Outra ferramenta bem conhecida no âmbito da administração é a matriz SWOT. Na SWOT, a gente vai separar fatores positivos e negativos, contextualizando os fatores internos e externos. Do lado dos meus fatores positivos, eu vou analisar a minha força. Na força, eu vou avaliar: eu sou bom em quê? O que eu faço de melhor? Qual que é o meu histórico de atividades de sucesso, atividades positivas? Do lado dos fatores negativos, eu vou analisar as minhas fraquezas. O que eu tenho mais dificuldade de fazer? Em que eu tenho falhado mais? Quais são as minhas maiores dificuldades? E aí, analisando também as oportunidades, né? Eu vou verificar a minha força, o que eu faço de bom, o que eu tenho de fraqueza e vou pensar nas minhas oportunidades, com olho também no fator externo. Como é que está o mercado? Como que está, entre aspas, a minha concorrência, os meus pares, o que eles estão fazendo e que eu ainda não fiz, né? O que eu tenho aí de oportunidade de melhoria? As ameaças vão ser avaliadas, então, analisando os fatores negativos com o olhar externo. Como está o mercado lá fora? Tem algo acontecendo que pode trazer prejuízo às minhas atividades? Que pode representar alguma ameaça aos meus trabalhos? Tudo isso, então, vai ser analisado na matriz SWOT, né? Então, a gente vai depois sopesar essas informações, fazer um tratamento delas, e elas são aí insumo interessante para a identificação de riscos, principalmente considerando aí as fraquezas e as ameaças identificadas. Uma vez coletadas as informações por meio das ferramentas utilizadas, seja o relatório de atividades anteriores, o brainstorming, a matriz SWOT, essas informações precisam então ser tratadas. Isso é feito por meio de questionamentos. Nós podemos nos perguntar, a partir daquelas informações, o que pode dar errado, como e onde podemos falhar, onde somos mais vulneráveis, quais ativos são mais relevantes, como podemos ser roubados ou furtados, como saber se estamos atingindo os objetivos, onde gastamos mais dinheiro, quais atividades são mais complexas, quais situações seriam ruins para a nossa imagem, que decisões exigem mais análise. Esses são alguns questionamentos, são sugestões
daquilo que a gente pode se perguntar no sentido de direcionar a identificação de riscos. Uma ferramenta bastante interessante para registro e documentação das informações coletadas é o Bowtie. Bowtie do inglês gravata borboleta, em razão desse desenho que é bem sugestivo. Bem ao centro nós temos evento. Evento aqui refere-se ao próprio risco. Então, onde está evento, você vai fazer o registro do risco em si. À esquerda, nós temos causas. Que tipo de situação pode dar origem ao risco? À direita, temos impacto. Impacto refere às consequências. Esse risco vindo a se materializar, quais são as possíveis consequências? E o material segue bem completo. À esquerda, do lado das causas, nós vamos registrar ainda as medidas de tratamento relacionadas às causas identificadas. São chamados controles de prevenção. O que pode ser feito no sentido de reduzir as chances de ocorrência do evento, ou seja, do risco? Que medida de tratamento eu posso pensar previamente no sentido de impedir que esse risco se materialize? E à direita, do lado do impacto, impacto aqui, lembrem-se, é a mesma coisa que consequência, nós temos os controles de mitigação. Se esse risco vier a se materializar, que tipo de ação pode ser feita no sentido que ele cause o menor dano possível? São chamados controles de mitigação. O Bowtie é bem bacana, então, porque ele nos permite uma visão completa do risco com suas causas, consequências, juntamente com as medidas preventivas ou de mitigação, e tudo isso num desenho bem intuitivo. Aqui nós temos o Bowtie em forma de planilha, para facilitar a nossa vida, mas preservando todas aquelas características do desenho original, né? Então, ao centro a gente tem o risco, à esquerda, causas e as possíveis medidas de tratamento da causa, à direita, consequências, com seus controles de mitigação também. Se você gostou da planilha e quiser trabalhar com ela, nós temos um link que dá acesso a essa planilha com essas mesmas configurações que vocês estão vendo. Então, vocês podem entrar em contato conosco lá na Gerência de Auditoria e Gestão de Riscos, que a gente encaminha o link para vocês estarem baixando, copiando essa planilha já formatada com toda essa configuração. Essa é uma outra dica bem simples, mas que eu gosto muito. Para melhor caracterizar as minhas causas, eu posso colocar antes, em razão de que o risco vai se originar. Aí eu estou caracterizando as minhas causas. Se eu pergunto, poderá ocorrer, isso me dá indicativo de qual será o risco que vai ocorrer em razão de alguma causa. Por outro lado, o que poderá levar a me indica quais são as consequências. Esse risco se materializando vai me levar a quê? Então, são um complete, né? Você coloca alguma coisa antes e vai completar. E o sentido que fizer esse complete vai te indicar se trata-se de um risco, de uma causa ou de uma consequência. Para fechar agora o nosso entendimento, a gente vai fazer um exercício prático de identificação de um risco. Fazendo o uso da ferramenta Bowtie, aqui em forma de planilha, a gente vai desenvolver então um exercício de identificação de risco. Nós pensamos aqui numa instituição de cunho social e trouxemos pré-definido um objetivo estratégico para a gente estar trabalhando a identificação de risco. O objetivo estratégico em questão é expandir o acesso à educação, promovendo a equidade e a inclusão no ingresso ao ensino superior. O risco que nós pensamos em desenvolver foi um relacionado ao programa de concessão de bolsas, que seria o risco de concessão de bolsas sem atendimento aos requisitos legais.
Do lado das causas, nós vamos elencar então o que pode dar origem ao risco, em razão de que eu posso ter concessão de bolsas sem atendimento aos requisitos legais. Será que a publicação de editais mal elaborados seria uma causa? Outra possível causa poderia ser influências externas, como pressões políticas, por exemplo. Talvez ainda a falta de transparência nas políticas de concessão e critérios estabelecidos. Quem sabe ainda um possível conluio entre o servidor e um candidato. Ou talvez prazos muito curtos para o processo seletivo, as coisas são feitas muito à pressa e acaba saindo mal feito, o edital acaba sendo mal elaborado em razão desse curto prazo, seria também uma alternativa. Então, do lado das causas, a gente vai listar todas as possíveis causas, as possíveis origens de um risco. Do lado das consequências, o exercício que a gente faz é o seguinte: e se eu conceder bolsas sem atendimento aos requisitos legais? Que tipo de consequência eu posso ter? Eu poderia provocar um favorecimento injusto de beneficiários? Pode ser uma possibilidade. Outra possível consequência poderia ser ações jurídicas contra a instituição e mesmo danos à imagem da instituição. Percebam que o desenho do nosso risco já fica bem interessante. A gente tem aqui um objetivo estratégico a ser alcançado. Frente a esse objetivo, eu identifiquei um risco que pode ameaçar o atingimento desse objetivo. Listei possíveis causas e possíveis consequências. Esse exercício, ele serve então para passar para vocês a ideia do que seria na prática o desenrolar dessa atividade de identificação de risco. E o Bowtie pode facilitar essa tarefa, em razão desse esquema visual e intuitivo que ele nos oferece. Nós encerramos por aqui então essa terceira aula. Já deu para vocês terem uma visão bem mais ampliada do que é risco. E na próxima aula a gente avança nas fases do processo de gestão de riscos, trabalhando com análise e avaliação de riscos.